Todos, boa noite aos colegas que estão aqui na sala, boa noite aos colegas também que vão acompanhar de casa. Quem pôde vir, quem não pôde vir, mestre precisa nem... Que se preocupa comigo não, mas é o conteúdo ali pro pessoal ver. Pessoal ouvindo a Elemara, bicho, acabou, não precisa fazer mais nada, viu? Pessoal, essa aula de hoje, como eu propus, foi justamente para que nós tenhamos uma certa cautela em relação a alguns aspectos que são muito comuns na prova do CESP, né? O CESP, ele tem uma particularidade em relação à estrutura que as outras bancas examinadoras não têm. Então, o CESP é muito rigoroso em relação a critérios puramente formais, como estrutura, paragrafação. Os caríssimos certamente já devem ter feito alguma prova de segunda fase do CESP, e já deve ter recebido o espelho correspondente e podem também atestar o que eu vou dizer aqui. É uma prova extremamente criteriosa na linguagem, por exemplo, acho que o Rafael até falou comigo a preocupação em relação a isso, e nos nossos espelhos vocês vão receber, eu faço uma análise minuciosa da linguagem. Sim, o que eu não consegui verificar realmente é porque não é notório e provavelmente a banca não vai conseguir ver também. Já dei aula de português durante muito tempo mesmo, acho que quase 11 anos eu fui professor de língua portuguesa, então eu ainda tenho um pouco essa facilidade na percepção de certas inadequações textuais. Há candidato que perde muito ponto porque desliza demais nos critérios relativos à linguagem. Então a aula de hoje a gente vai trabalhar esses aspectos, a gente vai trabalhar principalmente uma particularidade da prova dos senhores, que é uma prova extremamente curta. 15 linhas não é nada, caríssimos. 15 linhas é absolutamente mínimo. Então esses aspectos a gente vai tentar pontuar para vocês. Trouxe uma prova oficial minha, claro que não foi uma prova de 15 linhas, mas é uma prova que dá para a gente perceber todos esses aspectos que eu vou pontuar com os senhores. Eu fiz questão da prova anteceder as outras rodadas, alguns colegas inclusive já me mandaram as questões já elaboradas, para que você possa aplicar a partir das próximas provas já o que nós debatemos aqui, né, para que não haja erro e que a gente tenha aí um desempenho mais próximo possível do ideal em relação a aspectos puramente estruturais, de linguagem, de organização, de raciocínio e de argumentação. Você, se tiver que perder ponto, você tem que perder ponto no conteúdo jurídico. Tá? Você não pode perder ponto em questões banais, em questões mínimas, tá? Como questões relativas à estruturação, relativas à paragrafação. Isso é extremamente diminuto. Então você não pode perder pontuação com esses aspectos. São aspectos muito insuficientes para um candidato ser considerado apto à aprovação. Agora, claro, no conteúdo jurídico vai depender muito do seu desempenho, vai depender muito da sua sorte, no sentido de concepção de conteúdo jurídico. Então vamos bem rápido, vocês estão com a prova aí às mãos, para nós não perdermos mais tanto tempo. Os critérios de avaliação da prova dos senhores, de maneira bem rápida, não vou nem perder muito tempo aqui, passa pela forma, pela linguagem e necessariamente pelo conteúdo. Se o meu querido aluno pegar o espelho que está aí ao final, um desses materiais que vocês receberam, tem um espelho, você vai ver aí que logo na primeira folha do espelho, o meu querido aluno já tem uma noção de como se dá essa avaliação que é feita pelo CESP, o UNB. Veja aí a primeira questão e a prova diz o seguinte: quesitos ou quesito avaliado, apresentação e estrutura textual. Aí veja o que analisa-se na apresentação e na estrutura textual. Legibilidade, ou seja, se sua letra é plenamente legível, não precisa ser uma letra bonita, né? Não há necessidade de ser aquela letra de moça, certo? Só letra de delegado, aquela letra firme, Alemar, certo? Mas também não pode ser uma letra que ninguém consiga ler, certo? Aquela letra que só você consegue ler é muito complicado, meu querido aluno. Eu tive um aluno que inclusive foi amigo meu de faculdade, depois foi meu aluno, Humberto, hoje é procurador do Estado. Ele
tinha uma letra, amigo, que só ele entendia. Ninguém entendia. E ele fez o curso comigo. Na primeira rodada dele, até que eu consegui fazer a leitura do que ele tinha escrito, mas por uma questão didática eu devolvi todinho. Disse: Humberto, cara, sinto muito, bicho, aqui eu não tô conseguindo entender porra nenhuma do que tu escreveu aqui, bicho. Nada. Absolutamente nada. Compra um caderno de caligrafia, melhora essa tua letra e depois tu manda de volta. Porra, ele me chamava de MM. Porra, MM. Cara, eu me esforcei, bicho, pra fazer isso aqui. Tu não tá entendendo aqui, cara. Qual é a palavra que tu não entendeu aí? Humberto, eu começo por essa primeira letra aí, bicho. Não sei se é um A ou se é um O. Certo? Não, tu tá de sacanagem. Oi? Caligrafia, né? Então, às vezes há essa necessidade. Eu vou pontuar o caríssimo, se vai haver essa necessidade ou não. Galera, o cara vai corrigir N provas. Ele não vai corrigir só a sua. Então, o cara não vai ficar com lupa querendo adivinhar a expressão que você pôs na prova. Ele não vai ficar com lupa querendo adivinhar o termo que você queria utilizar ou deveria utilizar. O cara passa por cima se ele não tiver entendido. E depois, para você recorrer àquele desgaste, entendeu? Então, veja, legibilidade, a letra adequada, respeito à margem, a gente vai já indicar como é que é essa questão do respeito à margem, indicação de parágrafos. Veja, meu querido aluno, essa prova, se eu não me engano, ela valia, não sei se é 70, mas veja, para o CESP, pelo menos nessa prova, os critérios puramente estruturais corresponderam a 10% da prova. É muito ponto. É muito ponto. Muito ponto mesmo. 10% da prova é muita coisa. Quer dizer, você começa com 7 pontos e você vai perdendo os 7 pontos à medida que você vai elaborando a sua prova. Você já chega com 7 pontos, Elemara. 7 pontos na prova. Então você não pode cometer bobeira e falhar nesse aspecto. Então esse é o critério relativo à forma e a linguagem, né? O CESP ele tem uma particularidade interessante em relação à linguagem. Os erros que você comete na prova elaborada pelo CESP são abatidos da tua pontuação geral. Então há uma média, se você tem 3, 4, 5 erros, ao final da tua prova eles vão fazer um sistema de proporção e vão diminuir em cima da tua pontuação líquida. É como se fosse mais ou menos o seguinte: se você tirou 8 numa prova que valia 10 e cometeu 5 erros de português, eles vão chegar a um valor líquido de cada erro de português e vão diminuir da sua prova. A depender da quantidade de erros, se perde 1 ponto, 1,5 ponto, 2. Tem candidato que perde isso numa prova e é muita coisa. Muita coisa. Então o português também é avaliado e, claro, depois, evidentemente, o conteúdo jurídico, né, o desenvolvimento do tema. E você vai ver que a prova do CESP ela é bem tranquila, galera. Bem tranquila, em termos de espelho. O CESP, ele não quer saber, ainda mais em 15 linhas, meu querido aluno, se você tem um desenvolvimento crítico acerca do tema. Não sei se foi o Natan que me perguntou, se foi o Saul, né? Que, professor, por exemplo, temas dilemáticos, poder investigativo do Ministério Público, o posicionamento mais alinhado à atividade policial da negativa do poder investigativo do Ministério Público. Como eu desenvolvo esse tema? Mestre, 15 linhas não dá para você devagar, não dá para você descer no argumento da corrente majoritária, descer no argumento da corrente minoritária e depois sustentar o seu argumento. Infelizmente, em prova desse viés, você vai para um entendimento que é majoritário. Não tem saída. E até porque, diante do entendimento majoritário, você tem a possibilidade de recorrer. Agora, se você adota um entendimento minoritário e a banca adotou o majoritário, sinto muito, você vai espernear o quê? Ela vai te dizer: olha, o entendimento majoritário era esse. Estou cansado, caríssimos, de preparar candidatos para a prova discursiva do CESP e o CESP não seguir alinhamento institucional. Não segue. O que isso quer dizer? A prova é para a Defensoria Pública, mas a resposta apresentada é uma resposta extremamente punitiva. A prova é para o Ministério Público, mas a resposta apresentada é uma resposta do ponto de vista da defesa. É muito comum, porque segue-se um entendimento majoritário, principalmente os entendimentos já consolidados na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Então, uma dica importante nesse primeiro momento: não procure debater demais um tema. O CESP ele vai fazer
uma espécie de identidade de tese. Se você falou ali o que ele queria, aquelas palavras-chave, aquelas expressões que ele espera como padrão de resposta, você vai conseguir pontuar, independentemente do grau crítico do seu argumento. Independentemente do grau crítico de seu argumento. Então, você tem que ter a preocupação, já viu, Lázaro? Você tem que ter a preocupação de dominar o tema e expressar esse tema o mais objetivamente possível. E não tecer dissertação crítica a respeito do tema, e não tecer um juízo crítico aprofundado a respeito do tema. Até porque se você fizer isso, corre o risco de você nem ter espaço suficiente para apresentar sua resposta, mestre? Então, você está tendo que ser bem direto. Vamos supor que tem uma posição contrária, aí eu posso botar assim: o STF eu explico, que ele é o majoritário, sim, beleza. Explico assim de forma bem sucinta. E já, igual, o STJ já não admite. Morreu. Isso já é o suficiente. Já. Claro, se ele está te perguntando, você tem que indicar um caminho, né? Uma resposta correta. E fique com a majoritária, né? Sempre. Fique com a majoritária. CESP não é uma banca de alinhamento institucional. Certo? Não é. Então fique com a majoritária. E também para você ter um respiro, ter uma chance de recorrer. Se você não vai para a majoritária e a banca não adota a corrente majoritária, você não tem como recorrer. Se fossem outros concursos feitos por banca própria, aí nós iríamos dizer diferente. Não, galera, siga o pensamento, o alinhamento institucional, não tem saída. Certo? Siga o alinhamento institucional. Agora eu vou te dar um exemplo, galera. Eu estou preparando uma turma para prova oral, uma não, duas. Estive em Brasília agora recentemente, até esse fim de semana, até domingo. E para você ter uma ideia, o concurso é de defensoria pública. A banca só tem 4 delegados. Procure um defensor público. Não tem nenhum. A banca é formada por delegado? Delegado. O concurso é da defensoria pública, mas a banca é de delegado. Ou seja, o alinhamento institucional ali talvez vai prejudicar. Mais um motivo para o indivíduo sustentar uma corrente majoritária. Não é isso? Sustentar um ponto de vista majoritário. Então, são esses aspectos que nós vamos ver, nós vamos pontuar. Claro que há certo caminho também a ser seguido e a gente vai trilhar aqui bem rapidamente, nós vamos pontuar. O caríssimo fica à vontade para debater as dúvidas, os questionamentos que porventura os senhores tiverem, certo? Forma, linguagem, já vimos. Avaliação de formas. Parágrafo, meu querido aluno. Peguem esse texto meu, que tem a resposta em si. Que tem a resposta. Essa prova aqui, galera, foi... Depois vocês vão ler aí, que eu era amador em 2010, viu? Em matéria de concurso público aqui eu não tinha... Passei, né? Passei muito bem. Mas não dá para comparar a preparação de hoje com a preparação da época, né? Senhores, veja só, vocês viram lá no espelho de correção do CESP que a paragrafação é um dos quesitos a serem pontuados na estrutura, não é isso? Nós acabamos de ver o espelho, está lá, parágrafos, observação A, parágrafos. O que a banca quer dizer quando ela vai te avaliar em relação a essa paragrafação, senhores? Olha, meu querido aluno, está aqui o espelho, né? Legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, né? É muito claro o espelho. O que a banca quer dizer é o seguinte: o aluno, quando ele inicia a escrita do texto dele, ele tem que deixar um espaço muito claro e muito bem definido para a paragrafação. Professor, tem uma distância ideal para o parágrafo? Não tem, meu querido aluno, uma distância ideal. Você usa um dedinho, 2, não tem. Claro, você não vai botar no meio da página, pelo amor de Deus, né? O parágrafo é aqui, um dedinho e meio no máximo, certo? No máximo, no máximo. Você não bota lá no meio da página, né, Lemara? Não tem condição, né? 2 dedos aí estourando você põe, certo? E o que a banca quer dizer é que, uma vez estabelecido um parágrafo, que todos os outros fiquem exatamente alinhados ao parágrafo inicial. Todos os outros fiquem exatamente alinhados ao parágrafo inicial. Isso é a paragrafação que o CESP, que o Centro de Seleção da UNB, utiliza. É exatamente isso. Isso é paragrafação. Se você começa aqui, depois desce um pouquinho
para a esquerda, puxa mais para a esquerda, e aqui você perde a pontuação relativa à paragrafação, e é perder pontuação boba, pontuação inútil. Perder ponto com isso aqui é infantilidade, é menino fazendo concurso, e não é o caso dos senhores, certo? É isso que o CESP fala quando ele quer dizer paragrafação. Aí ele volta, também fala em margem no espelho, não é isso, galera? Você vê aqui, ó, respeito às margens. Diga, chefe. Professor, geralmente na CESP ele está colocando, delimitando letras A, B, ou faz um questionamento, seria necessário Não. Você não responde a parágrafo por cada argumento. Por cada... Sim, depende. Se os argumentos forem autônomos, sim. No que se refere àquilo, utilizar os conectivos correspondentes em relação ao questionamento tal. Como o texto é corrido, é possível que hajam argumentos correlatos. Mas aí tem que haver uma relação muito direta entre um argumento e outro. Toda vez que você tem um argumento que ele é autônomo, o ideal é que ele fique em um parágrafo. É uma outra ideia, é um segundo elemento, é um segundo argumento. Você não tem relação de consequência, você não tem relação de causa. Quando você tem relação de causa e consequência, você pode trabalhar em um único parágrafo, né? Não, tópico não. Tópico está errado. Tópico está errado. Rapidinho, Lemar. E com relação, por exemplo, se ele falar algum tema específico e é necessário fazer alguma introdução, alguma coisa... Vamos já chegar lá. Rapaz, é até possível, cara, mas 15 linhas é muito pouco. Essa tua introdução, ela tem que ser aquela introdução que já responde o questionamento. Já eu explico. Diga, Everton. Não, o senhor já respondeu. Mara? Com relação à dúvida dele, quando tem entre parágrafos, eu também vou fazer essa como um texto dissertativo normal. Tem que ser dissertativo normal. Tem que ser. Também vou usar. Os conectivos. Porque às vezes é até difícil usar, porque são perguntas bem... Não, não é difícil não. É simples, Lemar. Olhe, vamos imaginar, o cara está perguntando em relação ao licenciamento ambiental. Não é o tema de vocês. Por exemplo, acho que uma questão que está lá na rodada de vocês. As saídas, né? Relativas à execução penal, tá? Que está lá, aquele julgado do STJ, que vocês têm a obrigação de saber, quem está prestando esse concurso, que aí você fala, no que se refere a calendário, ao estabelecimento de calendário, papapá, o no que se refere a um conectivo. Tá? É um conectivo. Quanto é outro conectivo. Embora os itens não tenham correlação, o conectivo ele é utilizado para deixar muito claro para o examinador que você vai tratar de um outro tema, mas o elemento conectivo, o nome já diz, ele é um conectivo, ele serve para dar coesão ao seu texto. O conectivo, muitas vezes, ele não é utilizado por uma questão puramente estética, mas por uma questão de congruência interna do seu texto, para dar uma coesão entre os elementos do texto. Quando você não usa o conectivo, seus argumentos ficam soltos, perdidos, jogados. Tá? Diga, Everton. Professor, uma dúvida assim, que eu sempre tenho para tentar fazer para um discussível, por exemplo. Como tem vários questionamentos dentro da mesma questão, né? várias perguntas. Esse da execução penal eram diversos. A execução era um deles. Por exemplo, eu fico meio que assim, meio relutante em ser muito direto. Por exemplo, tem um julgado do STJ que não pode delegar para o diretor da penitenciária a atribuição de fazer o calendário de saída, né? Exato. E aí naquele momento ali eu fico pensando, rapaz, eu não queria, por exemplo, colocar assim, ser direto, papo, e passar já o próximo ponto e debatendo, que eu tenho aquele bloqueio assim de ser Eu direto. sei. Então a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, você tentar rebuscar um pouco a linguagem, é mais fácil o CESP tirar ponto daquilo, a gente tentando rebuscar e tal, ou... Não vai tirar ponto não, mestre. Nenhum. O risco é você perder o ponto, né? O risco é você perder ponto em razão do espaço que é muito diminuto. Eu vou já falar para ti como é que, por exemplo, é muito próximo do que o Rafael está se preparando comigo para a prova oral do Mato Grosso. É bem simples, galera. Você não pode ser um mero repetidor de acórdão.
A não ser que a banca peça na questão qual o entendimento dos tribunais superiores, qual o entendimento da jurisprudência X, aí você vai citar que o Supremo Tribunal Federal entende, que o STJ entende. O que você tem que fazer na realidade, isso serve para prova oral, o Rafael já viu comigo, isso serve para prova escrita, é utilizar os mesmos argumentos que a jurisprudência utiliza, mas com uma autonomia sua. Como se o argumento fosse efetivamente utilizado por você. E a jurisprudência, na realidade, ela passa a ser um reforço do teu argumento e não a resposta essencial da tua questão. Então você fala lá, cumpre destacar que não pode haver a delegação para o estabelecimento de calendário de saídas para a autoridade prisional, pois o ato fica submetido à reserva de jurisdição. Essa é a tua resposta. Esse, inclusive, é o entendimento prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Certo? Veja, o argumento é seu, não é do STJ. O STJ decidindo, o Supremo decidindo, só é um reforço ao teu argumento, mas não é a tua resposta essencial. Então, é até um tópico que estava mais à frente aqui que eu ia indicar, que é inverter os argumentos, a prioridade dos argumentos. O argumento sempre é seu, não é do tribunal, a não ser que a própria banca peça qual o entendimento do STJ. Mesmo que pedir, quando você faz isso, você responde por si e cita o entendimento do tribunal correspondente, galera. Então não tem nenhum problema em relação a isso, né? Veja, você dá uma elegância na tua resposta, a resposta fica sendo sua e a jurisprudência é um reforço ao teu argumento e não a tua resposta, né? Professor, assim, até meio besta. Nada, não tem besta não. 3 tópicos de pergunta, vamos supor. Só que um induz ao outro, vamos supor. Sim, em cadeia. Cabe, por exemplo, a prova do Mato Grosso. Eu fiz ela, a discursiva. E na primeira pergunta, ele pergunta, vamos supor, é ilegal a entrada no domicílio a partir do caso narrado lá. Sim. Na segunda pergunta, no segundo tópico da questão, caso. Ele fala, como é feito o controle desse ato dos policiais lá. E aí a resposta é no julgado do STF que diz que o controle é feito a posteriori, se forem justificáveis as razões que ensejaram aquela entrada, aí, por exemplo, eu posso responder uma matando a outra, por exemplo? Pode. Pode, né? E ele pode. vai isso aí? Pode, não tem problema nenhum. Tranquilo, né? Respondeu que é viável, sim, papapá, desde que hajam elementos suficientes, tal. Contudo, havendo abuso, a jurisprudência superior Tribunal de Justiça indica, o do STJ, papapá, que é viável o controle prévio, tendo em vista o devido processo legal, que ninguém pode ser privado dos seus bens, aquela baboseira toda que a gente já sabe de qual é salteado. Pode numa boa. Uma situação dessa, ele já liga dois, né? Liga. Bota um ponto para delimitar mesmo, que tá aqui, né? Matou o primeiro argumento. Aí eu boto um ponto aí para dizer isso aqui, agora esse aqui. Isso, tem que pôr. Isso é o correto. Não, você pode utilizar também, no mesmo encadeamento. O que é interessante é que você não misture argumentos em um único parágrafo. E aí tu vai lá, papapá, e havendo abuso, é possível controle a posteriori, tal. Mate, ponto, encerrou o argumento, tá? É plenamente possível o acesso, etc, fechou, ponto. Ou você, se as linhas permitirem, ou se as linhas estiverem muito curtas, se a linha permitir, estabeleça um parágrafo com argumento autônomo. Se a linha estiver muito apertada e for muito argumento, você pode encaminhar a resposta seguinte, porque está intimamente ligado com o argumento anterior. Você só não pode manter no mesmo parágrafo ideias que são dissonantes e autônomas. Agora, ideias correlatas, não tem nenhum problema dessas ideias estarem no mesmo parágrafo. Não há nenhum problema quanto a isso. Elmar? Sim, Natan, diga, chefe. Minha dúvida é em relação ao estrangeirismo e abreviaturas. Eu Pode. posso usar, por exemplo, CP? Não, é o seguinte. O que a técnica recomenda, galera? Aí vai depender, o CESP geralmente é muito rigoroso. Tem gente que, inclusive, que recorre, porque o problema é que, ora, a gente não sabe como o CESP vai seguir a marcação dos parágrafos de artigo de lei, etc. Mas o que a redação oficial e redação comum recomendam? Se você vai citar uma sigla, você só pode utilizar a sigla se antes no seu texto você referenciou a expressão na íntegra, por extenso.
Código de Processo... Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, aí travessão CFRB/88. Aí pronto, aí você já pode utilizar em qualquer momento ao longo do seu texto. O técnico é isso. O técnico é isso. Disso aí ela não tira ponto, não. O que eu estou dizendo que poderia tirar ponto é se você utiliza a sigla, ainda que seja de consenso comum, sem antes fazer a referência a ela por extenso. Eu prestei atenção nas provas que eu fiz, que ela tira, às vezes, tira muito ponto. Que eu, às vezes, faço e passo batido, por exemplo, Código de Processo Penal, você tem que botar a letra maiúscula, né? Porque é o código, né? A legislação pública, tem hora que você tem que colocar Estado. Sim. Você tem que colocar, começar com letra maiúscula em alguns casos. Tem. Aí ela estava colocando muito ponto. Galera, a administração pública sempre em maiúsculo, na dúvida. Porque aquela classificação do direito administrativo lá, em maiúsculo e minúsculo, aquilo ali é diminuto. A administração pública é um ente específico. Lei também, né? Lei. Se a lei é específica, ela tem que vir em maiúsculo, galera. Se ela é específica, ela tem que vir em maiúsculo. Lei 9.099 de 95. Tem que vir em maiúsculo, pô. Agora, deve haver o respeito à lei. Essa lei é minúscula, evidentemente, que é uma referência abstrata a um comando normativo e não a algo individualizado, certo? E não a algo individualizado. Em relação ao estrangeirismo, por exemplo, eu usei em certa resposta ab initio. Certo. É correto? Tá errado, mestre. Tá errado. Mestre, a linguagem ela tem que ser a mais simples possível. A mais simples possível. Linguagem simples possível quer dizer uma linguagem formal, necessariamente que respeite as regras gramaticais, mas que qualquer pessoa minimamente informada pegue o seu texto e consiga ler. E quando não tiver como fugir? Aí não tem saída, ex-nunc, ex-tunc. Aí não tem saída, mestre. Primeiro lá da correlação. Não é isso? Aí tem que botar entre Status quo. Aí não tem jeito. A questão da correlação, tipo lá no emendátil, mutátil. Aí não tem jeito, são termos consagrados. Aí você não tem saída. Aí quando você não tem saída, mestre, aí você tem que utilizar. Agora, ab início, desde o início, qual a necessidade, mestre? Coloca entre aspas, né? Como for. Sim. Não tem sentido, né? E professor, em questão de... Entre aspas, né, Mara? Não vai ser consultado, né, no caso. A questão do espelho da CESP, a questão de acertar a lei, alguma coisa... Rapaz, é complicado, eles cobram, cara. Geralmente, depende muito do rigor da banca que foi escolhida para a prova, Lázaro. Porque a banca, às vezes, ela bota o seguinte, ela dá uma pontuação X, vamos imaginar 1 ponto, para quem acertou o argumento, e 1,2 para quem, além de acertar o argumento, indicou o dispositivo normativo. mesmo sem consulta. Mesmo sem consulta. Nessa prova então tá certo que não tem consulta, né? Não, mesmo sem consulta. Mas observe, a indicação do dispositivo normativo é pontuação mínima. Mas a questão é, galera, se você dominar e souber, você tem que pôr. Você tem que citar, não tem saída. Se você souber o número do julgado, você tem que citar. Mas assim, professor, é 11.343, assim na prova, bota lei de drogas. Tem problema nenhum. Está consagrado. Agora, lembrou a lei em si, também utilize. Lembrou um artigo correspondente. Artigo 33 da lei de drogas. Quem não sabe, galera? Você vai deixar de citar? Normalmente eu coloco quando é consultado o artigo presente no Código de Processo Penal. Artigo... Quando não lembra, tudo bem, mas lembrou tem que pôr. Como é que você vai responder uma questão de arquivamento e não cita o 28? Você sabe, galera, é coisa do dia a dia do estudante. Não perca a oportunidade de citar um dispositivo legal se você tem um conhecimento desse dispositivo legal. Não perca a oportunidade de citá-lo. Entendido? Não perca. Lembrou, cite. Não lembrou, fórmulas gerais. De acordo com o Código de Processo Civil, de acordo com o Código de Processo Penal, de acordo com o Código Penal, e vai embora. Não precisa nem dizer de acordo com o artigo constante do Código, porque se você fala de acordo com o Código é porque está lá, né? Se eu não lembrar o Tribunal Superior específico, eu Pode. posso me referir Deve. de acordo com os tribunais superiores. Tribunais superiores, de acordo com a jurisprudência pátria. Não tem saída, né, mestre? Até certo tempo, gente, isso aí era tranquilo, porque os tribunais eles tinham uma postura mais cômoda. O Supremo julgava questões constitucionais propriamente, o STJ julgava questões infraconstitucionais. Hoje, isso sucumbiu, nós não temos nenhuma segurança para dizer que aquela decisão é de fato do STJ ou é de fato do Supremo Tribunal Federal.
Porque o Supremo Tribunal, tanto o STJ julga questão constitucional, como o STF tem julgado questões infraconstitucionais. Então nós estamos diante de uma espécie de invasão de competência que é muito acirrada e fica meio inseguro para nós conseguirmos chegar com clareza nessas questões. É muito difícil mesmo. Então respeitar as margens, é o que nós estamos vendo. Ó, aqui o meu querido aluno vê, né? Ó, escrita até o limite final mesmo, o limite, o ponto, o fim da margem direita e início da escrita aqui no iniciozinho da margem esquerda, no início. Galera, observe, pô, professor, eu estava fazendo aqui o curso para magistratura federal da 5ª região e foi engraçado que a aluna que está fazendo a preparação aqui para sentença, ela disse, professor, mas e quando o senhor erra aqui no final, que vai passar, como é que o senhor resolve isso aí? Tu tá na aula, mestre? Tá não. Aí eu disse assim, amiga, eu não erro. Não, professor, mas quando o senhor erra? Eu digo, não erro. O senhor não erra, não erro. Galera, não tem como errar, não tem como você passar aqui, ó. E não tem como ficar tão distante. Passar, às vezes a gente não consegue, mas o que às vezes nós não conseguimos é ficar tão distante, né? Mas, gente, ó, é porque nós temos que chegar aqui mais ou menos, na escrita você já tem que ir percebendo se vai dar ou não espaço suficiente para escrever a próxima palavra na íntegra. Você já tem que ir pensando nisso. Chegou aqui, já para. Se você perceber que vai ficar muito cortado, estica um pouquinho a letra, amplia para fechar o espaço. Ou então dá um espaço maior, não sei se vocês estão percebendo aqui, esse espaço ele é maior, justamente para eu pôr o devem ao fim, como palavra única. Você dá um espaçozinho aqui no meio para ampliar e fechar bem direitinho. Galera, isso aqui pode parecer banalidade, mas o corretor, eu fui professor, sou professor, ele olha uma prova esteticamente agradável com um olhar e uma prova esteticamente desagradável com outro olhar. Não tem como. Galera, é igual balada, meu amigo. Ela é mara. O cara vai para uma balada. Ele vai com um boné da Pitu, certo? Uma camisa regata comprada lá no Mercado Velho, certo? Uma camisa regata do Flamengo, comprada lá no Mercado Velho. Um short desse de banhar de praia, mestre, que o cara compra o primeiro uso ele rasga, né? E o cara não pega ninguém, mestre. Não adianta. A estética pesa. Agora o cabo aí pode ser feio. Aí bota um relojão, tal, uma camisa de marca. Não, comandante, camisa da Lacoste, né? Tênis aqui falsificado. Relógio da Hugo Boss, né? Relógio da Hugo Boss, de velho. Então veja, a aparência conta bastante, galera. Fora o aspecto da pontuação, algumas questões que passariam por um crivo mais crítico do examinador, elas ficam um pouco meio de lado.